Secretaria de Educação convoca 52 candidatos aprovados no PSS para atuação em Manaus e no interior. Fundação de Vigilância e Saúde do Estado já aplicou mais de 2.300 doses de vacina contra a Covid. Campanha Vacina Amazonas visita mais 3 municípios neste sábado. Mega Sena está acumulada e pode pagar prêmio de 75 milhões de reais neste sábado. Jogos Olímpicos. Seleção brasileira feminina já está no Japão. Comebol divulga a lista de árbitros para as oitavas de final da Libertadores da América. Presidente Jair Bolsonaro pode ter alta amanhã. Mortes por Covid-19 caem 14%, informa o Ministério da Saúde. Média móvel de mortes no Brasil registra queda há 20 dias. Polícia Militar prende homem acusado de estuprar uma menina de 9 anos de idade no Vieira Alves. Operação Acalanto prende mais 2 por estupro de vulnerável. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5h51 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado com chuvas à tarde e à noite. O Clima Tempo diz que é de 83% a probabilidade de chover 7 milímetros hoje. 82% de umidade relativa do ar, a temperatura no momento está na marca dos 24 graus. A máxima hoje não deve ultrapassar os 32 graus centígrados. Sábado, 17 de julho. Chegamos aos 198 dias do ano e faltam agora 167 para terminar 2021. Dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo. Também é o dia da proteção das florestas. Dia do submarinista e dia mundial da emote. Esta é a edição de número 26.357 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes, o Internacional e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Revolução Federalista. Na segunda campanha, o General Salgado passa do Uruguai ao Rio Grande do Sul em 1893. E o Brasil criava sua força de submarinos em 1914. Na Revolução Russa, o czar Nicolau II e sua família foram executados em 1918. Getúlio Vargas era eleito presidente pela Constituinte em 1934. Futebol, o Brasil conquistava o tetracampeonato mundial de futebol nos Estados Unidos em 1994. Manaus, 5h53. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Vamos às notícias. O Sistema Nacional de Meteorologia informa que uma nova massa de ar frio de origem polar chegará ao sul do país a partir deste sábado, da noite deste sábado, devendo avançar sobre partes das regiões sudeste, como São Paulo e centro-oeste, e pelo sudoeste da Amazônia Legal no domingo, originando um novo episódio de friagem. Com isso, as temperaturas cairão nessas localidades durante os próximos dias, efeito que poderá ser percebido ainda que de forma atenuada no sul e oeste de Rondônia, no sudoeste do Amazonas e no Acre. Para marcar o lançamento do novo livro do escritor Renan Freitas Pinto, a editora Valer realiza neste sábado às 10 horas da manhã uma live direto do Facebook para apresentar a obra intitulada Amazônia, apontamentos de história oral. O lançamento contará com a presença de convidados ilustres em um bate-papo com Lúcia Marina Pulga e Neisa Teixeira, filósofa e coordenadora editorial da editora Valer. O livro Amazônia, apontamentos de história oral, traz uma contribuição valiosa por um campo de estudos que até pouco tempo foi negligenciado, a história oral, que tem como sustentáculo a memória. Na obra, encontramos autores originários de vários estados com profundos conhecimentos sobre o universo amazônico. Esses pensadores abordam temas, lugares e pessoas com contextos culturais e sociais. A Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, por meio do Programa de Formação Inicial e Continuada, coordenado pelo Departamento Pedagógico, profissionalizou 125 produtores rurais no período de 12 a 14 deste mês de julho em 4 municípios do estado do Amazonas, sendo eles Manaus, Apuí e Rio Preto da Eva. Ora, foram ministrados 5 cursos. Requisitos mínimos para implantação de agroindústrias, procedimentos básicos para licenciamento ambiental,
importância de regularização ambiental para obtenção do cadastro ambiental rural, introdução à pesca esportiva e manejo da produção. Manaus 5:55. O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, vai repassar mais de 1,33 milhão de reais a 2 cidades do país atingidas por desastres naturais. Beruri, aqui no Amazonas, vai receber mais de 822 mil reais para a compra de cestas básicas e de kits de higiene e de dormitório em resposta às inundações. Desde o início da temporada de cheias nos rios, a região norte recebeu quase 80 milhões em recursos para ações de resposta ao desastre. O governo do Amazonas, por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, realiza na próxima terça-feira, às 11 horas, a solenidade de assinatura do termo da implantação da FUNAT em Itacoatiara. O município será o primeiro a receber as atividades da instituição, que beneficiará a população idosa da localidade. E atendendo à orientação do governador do Amazonas, Wilson Lima, técnicos da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, estão no município de Lábrea, realizando um diagnóstico técnico e levantamento de dados no sistema de abastecimento de água da cidade. A comitiva foi recebida pelo vice-prefeito da cidade, Moacir Canizo, que se reuniu e acompanhou os trabalhos iniciais dos técnicos. Além da área operacional, está sendo feito pela COSAMA um levantamento nas áreas administrativa e comercial para mapear bairros, casas e estabelecimentos e determinar quantas pessoas estão recebendo água em Lábrea. E atenção, mulheres. É normal o aparecimento de ínguas no corpo da mulher após a aplicação de vacinas contra diversas doenças, como a Covid-19. A presença desses gânglios na axila, por exemplo, não podem ser motivo para que a população feminina deixe de realizar a mamografia anualmente, como o exame de rastreio para o câncer de mama, alerta a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde. A chamada linfonodoplastia axilar é o aparecimento de ínguas que, ao toque, se assemelham a caroços. Segundo o chefe do serviço, a chefe do serviço de mastologia da Fundação SECOM, mastologista Ilka Espírito Santo, é comum que os linfonodos reacionais apareçam debaixo dos braços, nas virilhas e na região do pescoço. Nesse caso, eles são reações normais à vacina. Antes de reiniciarmos o nosso noticiário local, Edson Melo, vamos interagir com os nossos ouvintes aqui na telinha do aplicativo Humano. O nosso bom dia aí pro flautista, ele diz assim: bom dia, Eduardo Silva, Edson Melo e equipe difusora. Casal Simara e Cláudio Abrantes acompanhando o Jornal da Manhã daqui de Assunção, no Paraguai, lá no Paraguai. Um bom dia, buenos dias, para você, pro casal lá, o casal Simara e Cláudio Abrantes em Assunção. Bom dia pro José Milton, bisavô lá em Saracuruna, em Duque de Caxias, acompanhando o Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo Silva e Edson Melo, manda um bom dia para a dona Eliane e Nayara, ouvintes assíduas do Jornal da Manhã, aqui no Nova Cidade. Bom dia a todo mundo aí no Nova Cidade. Valdson Pinheiro, bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã. Manda um bom dia para a dona Terezinha Miranda, no distrito de Canumã. Bom dia para a senhora Val e senhor Edilson, no bairro da Chapada. Bom dia para o João Pereira, Fábio Mendes e Raimundo, conhecido Bode, no Paraná do Paratari. Bom dia para Berlindo e Rosimeire, no sítio Ilha Verde, no município de Silves. Um bom dia para todos os nossos ouvintes aí no município de Silves e em todo o interior do estado do Amazonas. Um bom dia também para o soldado Mourão, na feira do Rio Piorini. O Mourão, o Nildo, o Cantel, o Cláudio, o Pará no com boxe na feira aí da Voz da Feira do Rio Piorini, que transmite o Jornal da Manhã. Bom dia também para o Betinho lá em Iranduba, pro Ornélios no Tarumã, o Cristiano, o Pelé, toda a rapaziada que está ligada aqui no Jornal da Manhã neste sábado, Edson Melo. Bom dia, um bom dia também para Claudemir Barreto e Marcela Barreto, lá no Azulão, na Leonardo Malche, na Major Gabriel, sintonizando a difusora do Jornal da Manhã. Claudemir Barreto e Marcela lá no Azulão, em frente ao Pro Saúde. E também um bom dia para Clodoaldo Diniz Pinto no Posto 7 na Duque de Caxias. Um abraço também para Dr. Risonildo Carneiro de Almeida
doutor Anália Almeida, são médicos na rua São Domingos do Aleixo. Um abraço ao doutor Reinaldo Alberto Nery de Lima, brilhante promotor de justiça desse estado, também sintonizando o Jornal da Manhã. 6:05 em Manaus. Pesquisadores e profissionais da área de comunicação podem concorrer ao Prêmio FAPEAN de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições estarão abertas até 6 de agosto de forma online por meio da plataforma SIGFAPEAN no www.fapean.am.gov.br. A cerimônia de premiação será realizada em novembro deste ano. A iniciativa realizada pelo governo do Amazonas por meio da FAPEAN visa reconhecer e premiar pesquisadores e profissionais de comunicação com destacada trajetória no estado, com relevante atuação para o conhecimento científico, tecnológico, inovativo, social, ambiental e desenvolvimento econômico do Amazonas. Avaliada por representante de associações do setor primário como oportunidade de expansão, a entrega de cheque e pagamento feita nesta sexta-feira pelo governo do Amazonas para 7 associações do município de Manacapuru aconteceu por meio de edital de número 001/2020 do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS. Somados, os recursos totalizam R$1.029.791,70. Em agenda no município de Manacapuru nesta sexta-feira, o governador Wilson Lima reforçou a meta de entregar a duplicação da rodovia Manuel Urbano, a M070, até o final de 2021. As obras executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, entraram na reta final e apresentam 86,3% dos serviços concluídos. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, elogiou o governador Wilson Lima do PSC pelo anúncio do investimento no valor de R$1 bilhão em infraestrutura no estado do Amazonas. De acordo com o parlamentar, o pacote de obras do governo vai beneficiar os municípios de Itacoatiara, Humaitá, Lábrea, Apuí, Itapauá, Manicoré, Novairão, Iranduba, Santo Antônio do Içá, Alvarães, Atalé do Norte, Presidente Figueiredo, Eirunepé, Uarini e outros. 6:07 em Manaus. O mutirão de atendimento realizado pelo Detran Amazonas em Parintins superou todas as expectativas. Inicialmente seriam disponibilizadas 450 vagas, mas foram atendidas 628 pessoas. Houve, inclusive, a necessidade de se estender o mutirão por mais um dia de atendimento, que teve maior procura pelos serviços de veículos, em especial o licenciamento anual em atraso. O próximo mutirão será no município de Humaitá. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, realizará obras e serviços de engenharia para recuperar o ramal das Flores, situado no quilômetro 916 da rodovia BR-174 em Manaus. Com 3,01 quilômetros de extensão, o ramal receberá serviços de terraplenagem com retirada de material inservível, aterro e compactação. Obras de arte com corpos de bueiro de 80 centímetros de diâmetro, pavimentação com concreto asfáltico, sarjeta, meio-fio e sinalização. Técnicos da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, iniciaram ontem uma sensibilização na comunidade da Sharp, no industriário, convidando a população a participar das consultas públicas do novo programa do governo do estado, o Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior, Prosamin Mais, na região da comunidade da Sharp e em torno, localizada na zona leste da capital amazonense. Para participar das consultas, basta entrar no site www.consultasociedadeprosamin.com.am.gov.br e clicar em como participar. Lá se encontram informações de como contribuir para a elaboração dos projetos inseridos no Prosamin Mais e os links para assistir às consultas ao vivo pelas redes sociais do governo do estado. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas segue com a investigação da causa do surto de doença transmitida por alimento na comunidade Irapajé, na zona rural de Manacapuru. Até esta sexta-feira, o número de envolvidos no surto era de 44 pessoas. 8 pessoas buscaram atendimento médico na rede pública de saúde em Manacapuru na quinta-feira, alegando episódios de vômito, diarreia e dor abdominal. 5 delas permaneceram internadas em Manacapuru e 2 permanecem internadas na rede pública de saúde em Manaus. 6:09 em Manaus. A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus alerta os donos de estabelecimentos comerciais e de serviços na capital amazonense para a circulação de um e-mail com conteúdo falso
pedindo a renovação de um documento inexistente chamado Alvará de Licença de Funcionamento. Citando uma lei municipal de número e data inexistente, a 1483/96, a mensagem solicita a renovação do alvará no prazo de 24 horas a contar do recebimento do e-mail, sob pena de pesadas multas e até mesmo de interdição do estabelecimento. Para tanto, um link é disponibilizado ao final da mensagem. Esse link não conduz a nenhum serviço digital da Prefeitura de Manaus e pode estar sendo utilizado para roubar os dados das vítimas que o acessarem. A Visa Manaus informa que não existe alvará de licença de funcionamento. O documento oficial de autorização para funcionamento dos estabelecimentos que atenderem a todas as exigências sanitárias é o licenciamento sanitário. Em caso de pendências relativas ao licenciamento e outras adequações sanitárias, o cidadão pode ser contactado por telefone ou e-mail, mas as pendências são solucionadas de forma presencial, nunca por links de internet. Quem receber e-mail com o nome da Visa Manaus pode ligar para os números 98842-8238, 98842-8238 e 98842-8517, 98842-8517, ou enviar mensagem para o endereço e-mail institucional visamanaus.protocolo@gmail.com. Agora 6h11 em Manaus. O Jornal da Manhã vai ter Urucará, de onde fala Valdino Castro. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, por meio da Defesa Civil, Estadual e Municipal, iniciou a entrega dos cartões auxílio enchente para as famílias afetadas pela cheia do rio. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, o engenheiro ambiental Macivaldo Castro, o auxílio enchente exclusivamente destinado para as famílias que foram afetadas pela grande cheia do rio. Moradores da localidade, zona rural e urbana, totalizando 12 comunidades e um bairro da sede. A entrega do auxílio percorrerá até o dia 31 de julho na sede do CRAS, no centro da cidade. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou ontem 52 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado, o PSS 2019-2020, para as modalidades de ensino regular, ensino mediado por tecnologia e ensino indígena em Manaus e no interior. A lista completa dos convocados e as orientações para apresentação estão disponíveis no link www.educação.am.gov.br/processo seletivo simplificado PSS 2019. O procedimento de atendimento aos candidatos convocados será na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, de forma presencial e obedecendo as medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19, como evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social. Os candidatos aprovados para atuação na capital deverão comparecer à gerência de admissão e atenção ao servidor, antiga GRVS, na sede da Secretaria de Educação, na Avenida Valdomiro Lustosa, 250, bairro Japim, obedecendo ao cronograma. E a coordenação regional do Rio Branco, de Rio Branco, capital do Acre, da SUFRAM, está participando da campanha Aqui Tem Turismo, Turistando no Juruá, cujo objetivo é divulgar e promover o destino turístico do Vale do Juruá, região que abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Volta e Marechal Taumaturgo. A iniciativa foi criada pela Federação do Comércio do Acre e que tem o apoio de várias entidades. Também tem o propósito de estimular a retomada gradual e com responsabilidade das atividades do segmento. A participação da SUFRAMA na campanha se deve ao fato de a autarquia ser membro do Fórum do Desenvolvimento do Acre, com assento na Câmara Técnica de Turismo. Manaus, 6h14. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação recebeu a visita ontem de representantes da empresa Potássio Brasil, com o objetivo de apresentar um projeto de extração e tratamento do minério de potássio em 3 municípios do Amazonas: Altazes, Itacoatiara e Itapiranga. A intenção é gerar um ciclo completo de desenvolvimento,
retirando o potássio de camadas subterrâneas do solo para que ele seja utilizado na fertilização de lavouras. Segundo os representantes da empresa, o projeto encontra-se em fase de licenciamento ambiental e a construção deve avançar assim que todos os procedimentos forem cumpridos. Para o secretário executivo da CEMEP, Marco Antônio Vilela, um dos pontos principais do projeto é diminuir a dependência do potássio consumido no Brasil e que é importado do Canadá, Rússia e da Alemanha e de Israel também. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição número 468, informa o diagnóstico de 584 novos casos de Covid-19, totalizando 410.367 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 8 óbitos por Covid-19, elevando para 13.421 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 44.740 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,90% dos casos confirmados ativos. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 390 pacientes, sendo 191 em leitos clínicos, 20 na rede privada e 171 na rede pública, 197 em UTI, 34 na rede privada e 163 na rede pública e 2 em sala vermelha. Há ainda outros 32 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 27 estão em leitos clínicos, 10 na rede privada e 17 na rede pública, 4 estão em UTI na rede pública e 1 em sala vermelha. No boletim consta também que há outros 53 pacientes internados com Covid-19 na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. A Prefeitura de Manaus registrou nesta sexta-feira 31 enterros em cemitérios da capital. Do total, 29 foram espaços públicos e 2 nos cemitérios particulares. Entre as causas das mortes, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 2 foram declaradas como Covid-19 e nenhum caso suspeito. Nos espaços privados não foi registrado nenhum óbito pelo novo coronavírus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.316.916 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira, sendo 1.701.018 de primeira dose, 588.844 de segunda dose e 27.054 com dose única. Manaus 6:17. O governador Wilson Lima dá continuidade hoje à campanha Vacina Amazonas em parceria com as prefeituras municipais do interior. Neste sábado, a campanha estará nos municípios do Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. Eu vou aos municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. A gente tem pressa na vacinação, eu tenho feito isso pessoalmente, estou desembarcando com as minhas equipes da Secretaria de Saúde, da Fundação de Vigilância em Saúde, para acelerar esse processo. Às vezes as prefeituras têm dificuldade com relação à quantidade de vacinadores, têm dificuldades às vezes para lançar os dados no sistema, então a gente está levando servidores para dar todo esse aporte, fazer ali a mobilização do pessoal, e eu aproveito a grande audiência aqui da emissora para convocar todo mundo que mora nesses municípios, Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri, leve sua identidade CPF, um comprovante de residência para receber sua vacina. E um negócio importante, a melhor vacina é aquela que você toma, é aquela que está no braço. Então não tem essa de ficar escolhendo vacina, vou esperar a vacina A, ou vacina B, ou vacina C. Todas as vacinas passam por um rigoroso processo de teste, de avaliação, e todas previnem contra a Covid-19. Manaus, 6:19. A seguir, no boletim policial, Polícia Militar prende homem acusado de estuprar uma menina de 9 anos de idade no Vieira Alves. Operação Agalento prende mais 2 por estupro de vulnerável. Detalhes logo após o intervalo comercial. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
Notícias do Amazonas. Saúde. O governo do Amazonas vem atuando para amenizar os impactos da Covid-19 entre a população. Nesta semana, começaram a ser entregues cartões do auxílio estadual aos profissionais da cultura, do turismo e do desporto. Os setores estão entre os mais afetados pela pandemia e ainda enfrentam dificuldades de recuperação. Mais de 1.100 profissionais tiveram cadastro aprovado para receber o benefício no valor de R$600 a ser pago em 3 parcelas. Saúde. Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea são as próximas paradas do mutirão Vacina Amazonas neste sábado, dia 17. As mobilizações irão acontecer de forma simultânea nas 3 cidades, em ação coordenada pelo governo do estado, em parceria com as prefeituras locais. Com as ações deste sábado, o Vacina Amazonas completa 14 edições em pouco mais de um mês. Mais de 230 mil pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 nos mutirões, que já passaram por Manaus e por outros 9 municípios. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. Manaus, 6h21. Antes de entrarmos no boletim policial, Edson Melo e você, ouvinte, vamos interagir com os nossos ouvintes aqui na telinha, mandando nosso bom dia para todos os samuzeiros, o pessoal do SAMU, do 190, que fica aí atendendo a todas as ocorrências aqui da capital, 24 horas por dia. Parabéns pelo trabalho de vocês. O nosso bom dia também para São Sebastião do Atumã. Um bom dia para os melhores, obrigado, Cássio, os melhores radialistas do Brasil, a equipe do Jornal da Manhã. Bom dia também para o Gato Black, que está assinando como Gato Black, né? Está em Curitiba, e manda um bom dia para a dona Juraci na feira do Iranduba. Bom dia, professor Marlon, lá em Nova Olinda do Norte. Bom dia para Campo Largo, o Sireno, o SD Sireno, do QG do CMA, ano 1977, a turma de 1977. Além disso, também um bom dia para a turma do Ciacom, turma de 1999. Bom dia para a comunidade Nova Esperança, no quilômetro 19 da Manuel Urbano. Tá pedindo, inclusive, a presença da polícia. Já estão roubando a fiação até das residências, cansado de roubar os fios, a fiação dos postes, os ladrões, os bandidos estão roubando agora a fiação das residências também, lá no ramal, na comunidade Nova Esperança, no quilômetro 19 da Manuel Urbano. Polícia neles. Bom dia também para Graça Bentes na estrada Manaus Altazes, no quilômetro 90. Bom dia você, enfim, que está conosco no Jornal da Manhã. Um bom dia para Ruth Canavarro. As filhas Andressa Silva e Andriele Silva e a sua mamãe, dona Dalvalina Rodrigues. O Edson, o Isaías, tá subindo muito rápido aqui, lá do Santa Inês. Um bom dia aí pra comunidade do Santa Inês. Um bom dia também pra rapaziada todinha da Toca do Coelho lá no Petrópolis e a confraria do Mafra, lá na Curió, lá na Cidade Nova. Mais uma vez um abraço a Claudemir Barreto e Marcela Barreto, na Major Gabriel, no Azulão, em frente ao Pro Saúde, sintonizando o Jornal da Manhã. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana recebeu dia 5 de julho, segunda-feira, um documento assinado pelo seu Ulisses, portando várias assinaturas de moradores da Luiz Antoni. A Luiz Antoni é esta rua que liga o bairro Presidente Vargas aqui ao centro da cidade. A rodovia, a estrada por ali está muito boa. E, em consequência disso, por essa estrada muito boa, há um excesso de velocidade. Os apressadinhos se excedem na velocidade e já causaram, por esse excesso de velocidade, acidentes atropelando animais e pessoas. Ali nessa Luiz Antoni tem um contingente do CMA, contingente do Comando Militar da Amazônia, e imediatamente, logo imediatamente, tem a Academia Golfinho. Certo? E é mais ou menos nesse trecho onde o excesso de velocidade acontece e os insensatos e apressados têm atropelado pessoas, atropelado animais. E aí, daí, essa solicitação dos moradores da Luiz Antoni para o estabelecimento de lombadas ou redutores de velocidade para evitar os acidentes. E os amigos aqui do centro da cidade, das proximidades ali do mercado Adolfo Lisboa, precisamente
mais precisamente da Tabelião Lessa, por ali, naquela adjacência, pedem ao secretário de Mercados e Feiras da Prefeitura de Manaus, da gestão do prefeito Davi Almeida, gestionar a autoridade policial para desfazer uma mini cracolândia que existe na Tabelião Lessa, bem ao lado do mercado Adolfo Lisboa. Aproveitando as águas que cresceram, eles estabeleceram do lado da ponte fizeram uma residência, colocaram camas, dormem por ali e até fazem necessidades fisiológicas dentro do rio. E ali dizem os amigos que a droga corre solta. Os que trabalham por aqui naquelas imediações têm medo de chegar ali ao amanhecer. E logo isso acontece ao lado do mercado Adolfo Lisboa, que é o cartão postal da cidade. Daí o apelo dessas pessoas ao secretário de Mercados e Feiras para uma tomada de posição junto à autoridade policial nesse sentido. 6:25 em Manaus. Polícia. A Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor da Polícia Civil do Amazonas está apurando o caso onde um estudante de 20 anos teve o transporte negado por um motorista de aplicativo. Ao perceber que o jovem era usuário de cadeira de rodas, o motorista teria se retirado do local sem prestar o serviço que havia sido solicitado a ele. Segundo o relato do estudante de Direito Nelson Júnior, de 20 anos, o motorista chegou ao local da demanda e mostrou bastante resistência para atendê-lo, chegando a cancelar a corrida e afirmar que era por motivo de falta de uso de máscara. Assim que o carro chegou, o motorista perguntou se a cadeira iria junto e minha mãe afirmou que sim. O motorista falou que a cadeira não caberia no porta-malas. Ele não cedeu nem sequer a chance de tentarmos colocar a cadeira dentro do carro, sendo que a gente já tem experiência nisso, relatou Júnior. De acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é estritamente vedado ao fornecedor de serviços ou produtos recusar a demanda feita por qualquer consumidor. O delegado Eduardo Paixão, líder da DECOM, orienta que, nestas situações, as vítimas devem realizar a denúncia em qualquer delegacia para que as providências sejam tomadas. O motorista também pode e deve ser denunciado à administração do aplicativo. Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária detiveram na madrugada de ontem uma mulher de 33 anos, um homem de 25 anos em posse de um simulacro de arma de fogo e 4 aparelhos celulares na Rua Lábrea, no bairro do Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Os militares que faziam patrulhamento na área quando avistaram o casal por trás de um supermercado local, ao perceber a aproximação da viatura, os dois fugiram, mas foram acompanhados e alcançados. Durante a revista com os dois foram encontrados 4 aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo. Diante dos fatos, o casal infrator, a vítima e a testemunha foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia para esclarecimentos e providências. Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária, da manhã desta sexta-feira, detiveram um homem de 31 anos por agressão e abuso sexual a uma criança de 9 anos na Rua Rio Madeira, bairro Nossa Senhora das Graças, no Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus. Policiais foram acionados para verificar uma denúncia via linha direta sobre uma criança agredida e possível abuso sexual, mas estava gritando a criança e se debatendo no interior de um veículo num Fiorino cinza. A criança conseguiu fugir do veículo e pediu ajuda de populares e foi socorrida. Equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil do Amazonas deflagraram na manhã de ontem a Operação Acalento, que culminou no cumprimento de 2 mandados de prisão em razão de sentença condenatória pelos crimes de estupro de vulnerável. As prisões ocorreram no bairro São José Operário e no conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, nas zonas leste e norte de Manaus, respectivamente. A operação faz parte de uma operação inédita coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio das Secretarias de Operações Integradas, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o objetivo de combater crimes de violência contra crianças e adolescentes nos 26 estados e no Distrito Federal, e que teve início no dia 4 de junho. A delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, informou que na cidade de Manaus foram realizadas 937 ações preventivas e repressivas, 120 inquéritos policiais instaurados, 91 inquéritos policiais concluídos, 56 termos circunstanciados de ocorrência, 29 prisões e 11 autos de prisão em flagrante. A Polícia Civil do Estado do Amazonas, por intermédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, participou no dia de hoje, 16 de julho, de uma operação de âmbito nacional organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de reprimir
todos os tipos de violência contra crianças. Em todas as 27 unidades da federação estão sendo cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão, todos no sentido de responsabilizar autores de violência e também no sentido de resguardar essas vítimas com a expedição de medidas protetivas para que respeitem a sua integridade física. Loteria. Acumulada 7 sorteios, a Mega Sena pode pagar um prêmio de 75 milhões de reais neste sábado pelo concurso de número 2391. O sorteio do concurso 2391 será realizado a partir das 20 horas pelo horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. E vamos às loterias que foram sorteadas ontem, sexta-feira, pela Caixa Econômica Federal, começando pela Lotomania, concurso de número 2196, que sorteou estas dezenas: 09, 13, 16, 22, 23, 31, 37, 38, 42, 51, 57, 60, 62, 63, 67, 70, 85, 90, 92 e 93. 20 acertos, uma aposta ganhadora lá de São Paulo vai receber sozinho, já que estava acumulado o sorteio, 4.478.544 reais e mais 24 centavos. 19 acertos, 6 apostas ganhadoras, prêmio 54.520 reais, 74 centavos. 0 acertos, o azarão, o camarada que não acerta nenhuma desenha ainda ganha. Uma aposta ganhadora também lá de São Paulo, vai levar 163.562 reais e 25 centavos e pode ser o mesmo apostador que fez os 20 acertos e fez a aposta espelho. E aí, além de ganhar 4.478.544, não sei para quê, mais 24 centavos, ele ainda leva, porque não acertou nenhuma dezena na aposta espelho, 163.562 reais e 25 centavos. Para fazer o mercado no final de semana. Exatamente. Vamos falar agora de Quina, concurso de número 5.607, que sorteou estas dezenas: 10, 28, 29, 64, 68. Repetindo, 10, 28, 29, 64 e 68. 5 acertos, uma aposta ganhadora é de Jequié, no interior da Bahia, e vai receber sozinho 1.467.332 reais e 86 centavos. 4 acertos, 54 apostas ganhadoras, prêmio 8.129 reais 96 centavos. E o assunto agora é Lotofácil, concurso 2.283. As dezenas sorteadas ontem foram estas: 01, 02, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25. Repetindo, 01, 02, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25. 15 acertos, apenas uma aposta ganhadora lá do Rio de Janeiro. Leva sozinho o prêmio de 1.201.677 reais e 20 centavos. 14 acertos, 355 apostas ganhadoras, prêmio 1.013 reais mais 94 centavos. Agora 6 horas e 36 minutos em Manaus. A seleção brasileira feminina de futebol chegou na madrugada desta sexta-feira em Tóquio, no Japão, onde disputará os Jogos Olímpicos. A equipe foi direto para Portland, nos Estados Unidos, onde participou da última etapa preparatória para a capital japonesa. Após 11 horas de voo, o grupo descansa hoje e segue para a cidade de Sendai, onde estreia contra a China na próxima quarta-feira, dia 21, às 5 horas pelo horário de Brasília. O embate da seleção feminina marcará a primeira atuação de atletas brasileiros na Olimpíada de Tóquio, antes mesmo da abertura oficial às 8 horas da próxima sexta-feira, dia 23. O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores se iniciam na próxima terça-feira. A Conmebol, nesta sexta-feira, divulgou a escala dos árbitros para as partidas. Na terça-feira, o Uruguai Esteban Soich apita a partida entre Atlético Mineiro e Boca Juniors, com apoio do chileno Julio Bascunha na cabine do VAR.
No confronto entre Fluminense e Cerro Porteño, o colombiano Vilmar Rodan irá arbitrar enquanto seu compatriota John Ospina comanda o VAR. A partida entre Racing e São Paulo será comandada pelo uruguaio Gustavo Terrera e Eber Aquino e o árbitro de vídeo, o Eber Aquino. Já na quarta-feira, o venezuelano Alex Herrera apita a partida entre Palmeiras e Universidade Católica, enquanto John Ospina comanda o VAR. Flamengo e Defensa e Justiça terá arbitrado o chileno Roberto Tobar com auxílio do compatriota Cristian Garay no vídeo. Bom, na quinta-feira, Internacional e Olímpia duelam sob o apito do uruguaio Cristian Ferreira com o chileno Juan Lara comandando o VAR. E agora vamos conhecer o placar dos jogos de ontem. Começando pelo Campeonato Brasileiro Série B, Confiança 1, Guarani 4. Sampaio Corrêa 2, Curitiba 3. Pelo Campeonato Brasileiro, mas pela Série C, São José do Rio Grande do Sul 1, Oeste de São Paulo 0. E agora, Eduardo, a bola volta a rolar hoje com estes jogos. No Campeonato Brasileiro Série B, às 11 horas jogam Brasil de Pelotas e Vitória. 16 horas Goiás e Londrina. 16h30 Cruzeiro e Avaí. 18 horas Ponte Preta e Clube do Remo. 19 horas tem Brusque e Botafogo do Rio de Janeiro. 21 horas Operário do Paraná e CSA. Pelo Campeonato Brasileiro Série C, às 11 horas jogam Mirassol e Criciúma. E às 15 horas Jacuipense e da Bahia e Botafogo da Paraíba. Às 17 horas tem Santa Cruz e Tombense das Minas Gerais. Às 17 horas Figueirense e Botafogo da Paraíba. E mais tarde às 19 horas tem Paysandu e Altos do Piauí. E agora os jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos aos jogos das 15 horas, começando por Guarani de Sobral e Juventude do Maranhão. América de Natal e Souza. Campinense e ABC. Madureira e Santo André. Jogo das 15h30 da Série D. Motoclube e Palmas do Tocantins. Gama e Goianese. Série D, jogos das 16 horas. Ipiranga do Amapá e Galvez do Acre. Tocantinópolis e Imperatriz. Calcaia e 13 da Paraíba. Juazeirense da Bahia e Murici de Alagoas. Atlético da Bahia e Sergipe. Aparecidense e União de Rondonópolis. Cianorte e São Bento. Às 17 horas Fast e Castanhal. Às 17 horas, no mesmo horário, portanto, São Raimundo de Roraima e Penarol do Amazonas. Mesmo horário, Boa Esporte e Ferroviária. E ainda Inter de Limeira e Bangu. Agora já às 19 horas, Portuguesa e Boa Vista do Rio de Janeiro. No mesmo horário tem Esportivo e Joinville. E agora Brasileirão Série A. Jogos das 17 horas, começando com São Paulo e Fortaleza. Ceará e Atlético Paranaense. Às 19 horas tem Corinthians e Atlético Mineiro. E às 9 horas da noite, Fluminense e Grêmio. Últimas notícias. O dólar fechou em estabilidade, cotado a R$5,1154 nesta sexta-feira, após a divulgação de dados sobre vendas do comércio acima do esperado, gerar expectativas sobre a inflação e alta de juros nos Estados Unidos. No acumulado da semana, a moeda norte-americana terminou em forte queda de 2,27%. O principal índice de ações da B3 fechou em queda nesta sexta-feira. O Ibovespa recuou 1,18% aos 125.960 pontos. Na semana, a bolsa acumulou alta de 0,42%. Em julho, no entanto, teve leve queda de 0,66%. No ano, o avanço é de 5,83%. O Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 9,7% no trimestre encerrado em maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O dado do monitor do PIB, divulgado ontem no Rio de Janeiro pela Fundação Getúlio Vargas. O Índice Geral de Preços 10, IGP 10, indicador nacional medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou inflação de 0,18% em julho deste ano, taxa inferior a 2,32% de julho deste ano e ao 1,91% de julho de 2020. Apesar disso, a inflação acumulada em 12 meses está em 34,61%, bem acima dos 8,57% acumulados em julho do ano passado. Manaus 6:44.
A Caixa Econômica começa a pagar neste sábado a 4ª parcela do auxílio emergencial. Anteriormente, o calendário de pagamento da 4ª parcela começava no dia 23 de julho. Agora, os depósitos ocorrem a partir deste sábado para os nascidos em janeiro. Já os saques se iniciam no dia 2 de agosto. A abertura de empresas registrou a segunda retração do ano com baixa de 10% no comparativo de abril de 2021 com o mesmo mês anterior. Mesmo em queda, o número de negócios criados ainda foi alto, já que o índice registrou 316.699 novas empresas no país. De acordo com o indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian, os microempreendedores individuais tiveram a retração mais expressiva, ou seja, 11,5%. Em uma manobra para evitar a derrota da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece o voto impresso nas eleições, deputados bolsonaristas conseguiram adiar a votação prevista para ontem, sexta-feira, na Comissão Especial da Câmara que analisa o assunto do parecer do relator, deputado Felipe Barros, do PSL de São Paulo. O presidente da comissão deu mais tempo para o relator alterar o parecer e marcou nova reunião para 5 de agosto. Presidentes de 11 partidos e TSE são contrários à proposta. O presidente Jair Bolsonaro pode receber alta médica neste domingo, segundo Antônio Macedo, médico que coordena a equipe responsável pelo seu tratamento no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. De acordo com o último boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira, o presidente passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, mas com uma conduta médica inalterada. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse nesta sexta-feira que alertou por várias vezes tanto o então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, quanto outros interlocutores da pasta que o Butantan era o representante exclusivo da Sinovac e o responsável pelo uso da vacina Coronavac no Brasil. A Sony Music Brasil anunciou nesta sexta-feira e rompeu o contrato com o DJ Ives após a prisão do músico por agressões à ex-mulher. A Sony Music decidiu terminar o contrato com o DJ Ives e ele não fará mais parte do nosso elenco, disse a gravadora em um comunicado no início da noite de ontem. Na última terça-feira, a gravadora disse que estava revisando a relação com o artista e que leva as acusações contra o DJ Ives muito a sério e não tolera esse tipo de comportamento. 7 pessoas morreram na queda de uma torre de transmissão de energia elétrica na tarde desta sexta-feira entre os municípios de Anapu e Pacajá, no sudoeste do Pará. A torre estava sendo construída na comunidade Bom Jardim. 6:47 em Manaus. Todas as 19 pessoas a bordo do avião russo Antonov AN-28 que desapareceu dos radares na Sibéria sobreviveram depois que a aeronave fez um pouso forçado nesta terça-feira, informou o Ministério de Emergências. O avião parado pela Sila, uma pequena companhia aérea que oferece voos regionais da Sibéria, desapareceu durante o voo da cidade de Kedrov para a cidade de Tomsk. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que estuda maneiras de restaurar o acesso à internet em Cuba, país que ele classificou como um estado falido. O comunismo é um sistema fracassado, um sistema universalmente fracassado, declarou Biden. Mais de 126 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas devido às chuvas dos últimos dias na Europa, que estão fazendo os rios transbordarem e levarem tudo pelo caminho, principalmente na Alemanha e na Bélgica. O país mais afetado é a Alemanha, onde 106 mortes foram confirmadas até o momento e 1,3 mil pessoas estão desaparecidas apenas em um distrito do sul da colônia, no oeste do país. A tempestade que matou mais de 126 pessoas na Alemanha afetou outros países na Europa Central, tem características consistentes com os eventos climáticos graves que os cientistas do clima associam ao aquecimento global. A Torre Eiffel reabriu nesta sexta-feira após um fechamento de 8 meses devido à pandemia de Covid-19, sua interdição mais longa desde a Segunda Guerra Mundial. Quando um relógio em contagem regressiva no pé da torre chegou a 0, houve comemorações e aplausos de visitantes em fila para entrar. As pessoas começaram a passar pela entrada. Por outra parte, a Justiça Espanhola autorizou nesta sexta-feira que volte a vigorar um novo toque de recolher noturno pedido pelo governo regional da Catalunha em Barcelona e vários locais turísticos para conter o aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias na região. Segundo a decisão, o toque de recolher será válido a partir do próximo fim de semana entre
primeira hora até 6 horas da manhã, horário local, até o dia 23 de julho em 161 municípios. Quase 50 países africanos receberão 25 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 doadas pelos Estados Unidos, e as primeiras remessas irão a Burkina Faso, Djibouti e Etiópia nos próximos dias, disseram autoridades norte-americanas e a Aliança de Vacinas Gavi nesta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promete compartilhar 80 milhões de vacinas feitas em seu país com nações de todo o mundo para proteger os mais vulneráveis e conter a transmissão do coronavírus. O Conselho Nacional de Secretário de Saúde informou nesta sexta-feira que o Brasil registrou mais 1.456 novas mortes decorrentes da Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de vítimas para 540.398 desde o início da pandemia. As mortes causadas pela pandemia de Covid-19 caíram 14% na semana epidemiológica 27, de 4 a 10 de julho, em comparação com a semana anterior. As informações estão no mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a Covid-19. Na semana epidemiológica 27, autoridades de saúde registraram 9.306 pessoas que não resistiram à Covid, enquanto o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde na semana anterior trouxe 10.852 óbitos. É o 20º dia seguido de queda nesse comparativo. O governo de São Paulo entregou ontem ao Ministério da Saúde mais um lote de 1 milhão de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 produzida no Instituto Butantan. Com a remessa, as liberações somam 55,149 milhões de doses fornecidas ao Programa Nacional de Imunização, o PNI, desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. 6 horas e 52 minutos em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais. Começando pelo Centenário Jornal do Comércio, que estampa: dinheiro cada vez mais caro. O que diz a crítica? Economia, orçamento federal. LDO ignora emendas para obras na BR-319. Principal matéria de capa do Jornal Amazonas em Tempo. Desafios da educação no pós-pandemia. Termina aqui o Jornal da Manhã, que é transmitido por 27 emissoras de rádio e 18 serviços de som. Participaram desta edição reportagem de Baldino Castro. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo